Estamos de volta com o Redação Novo Tempo e agora a gente vai falar sobre uma pesquisa de orçamentos familiares que foi divulgada pelo IBGE. E ela indica que mais da metade dos brasileiros gasta o salário com 3 itens: carro, comida e habitação. E quando o IBGE fala de habitação, ele está se referindo não só ao aluguel, mas também água, conta de luz, gás, celular, internet e outras assinaturas que às vezes têm a ver com a forma de você viver no seu lar ali. Bom, além de gastar um bom dinheiro com tudo isso, o brasileiro ainda usa 2,5% do seu rendimento com educação, 1,7% com planos de saúde e 2,2% com o transporte público. Você vê que já diminuiu bastante, né, a porcentagem. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o porquê do teu salário chegar em um dia e praticamente acabar em outro. A gente vai discutir sobre isso aqui no Redação Novo Tempo. Agora, quero dizer o seguinte, quem estava para conduzir o bloco desse programa aqui era a Wagner Cantor, que não está no programa hoje, e a produção do programa fez uma piadinha aqui infame, que eu vou colocar no ar aqui só para expor esse produtor, que ele disse o seguinte, isso aqui é o que está escrito aqui, olha: Leite, você que é muquirana, vai ter que falar a verdade hoje se você recebe o dinheiro num dia e no outro já foi embora. Quero dizer que isso é uma calúnia, Brasil, tá? Isso não acontece. Em algum momento do passado pode ser que tenha acontecido, mas hoje em dia não mais. Jesus mudou meu coração. Já é mais mão aberta, então. Então depois do programa a gente precisa conversar, porque... Já que tá tão mão aberta, né, amiga? E o meu já foi. Estamos esbanjando também, né? Ao contrário, fim de mês é dia 10, né? Ao contrário do que a produção disse, que o salário chega e depois já vai, não. O nosso já vai antes de chegar, né? Agora, vamos lá, vamos começar fazendo a pergunta aqui. Já aconteceu em algum momento da existência de vocês do salário chegar num dia e no outro já ir embora? Ou vocês têm um planejamento que isso nunca aconteceu? Certamente já aconteceu, gente. Mas não é o quê? Mas atira a primeira pedra. Nossa, é desesperador, né? E de fato é desesperador. Quando você chega, você vê o salário só para quicar na conta, né? A gente brinca, né? Ele só vem para falar que, não, você recebeu alguma coisa, já pula para outras coisas. Quando não, você tem que pegar já sacando e já ir entregando, né? Vai distribuindo. O pior que é assim mesmo. E o pior, aí quando a gente está apertado, aí lembra que tem uma outra conta que você esqueceu, que tinha alguma coisa, e você, meu Deus, liga para os universitários. Pelo amor de Deus, você tem aí, usa os 10 dias do banco para poder tentar dar um jeitinho, né? Olha só que interessante esse dado aqui. Interessante no sentido do contexto que a gente está falando, mas ele é desesperador. 27% dos consumidores brasileiros, de acordo com o indicador de bem-estar divulgado pelo IBGE, 27% dos consumidores brasileiros têm medo de que o dinheiro não dure até o final do mês. Isso é sério. Ou seja, né, muitos brasileiros, mesmo vivendo com o básico e tentando fazer o salário render, sempre fica com um risco de não conseguir pagar alguma conta ou mesmo, sei lá, ter comida até o final do mês. Pode ser a realidade de muita gente que está assistindo a gente, inclusive, né? Tem um cálculo que eu acho que é de 2 e pouco, 3 mil, que seria o ideal para a pessoa viver tranquilamente, né? E aí a gente viu que esse ano o aumento do salário mínimo, se eu não me engano, foi de pouco mais, foi tipo na média de R$40. Então, realmente, 900, a gente não ganha nem 1.000, né? Então chega a sustentar as despesas da família. Isso. E uma coisa assim, que tem ali, né, que gasta com carro, sinalizou o carro, e a gente tem que pensar naquelas famílias que nem têm a possibilidade de ter um veículo desse, né? Ou que dentro de casa não tem nem condição de ter uma internet, de ter uma conta de telefone. Então, a gente vê uma pesquisa como essa, mas se a gente for pensar como um todo e em diversas realidades, a gente consegue ver a possibilidade de ter pessoas em situações bem piores. A título de comparação, só para você ter uma ideia, o salário mínimo atual no Brasil, tem gente que nem sabe qual é o valor do salário mínimo, mas o valor do salário mínimo atualmente no Brasil é de R$998, ok? 998, guarda esse número. O DIEESE, que é um órgão que tem a ver com pesquisas, no que tem a ver com o estilo de vida do brasileiro, gastos, etc., o último dado que eles apresentaram diz que o brasileiro deveria receber hoje, para conseguir, né, pagar as contas básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, deveria ganhar
pelo menos 3.928,73. Então, o que o Diese está falando? Olha, o salário mínimo, porque supostamente o salário mínimo, quando ele começou, lá no governo Getúlio Vargas, era para isso. Olha, é um salário para você se manter minimamente. Cobrir as despesas, né? Para pagar suas despesas e tal. Então, tendo isso como base, o Diese diz, o salário mínimo deveria ser de 3.928, ou seja, praticamente 4 vezes maior do que o valor atual do salário mínimo. E aí eu fico pensando... Tem que ser Será 900 que é euros, né? Na verdade. Então, isso, acho nós que devíamos ganhar em euro. Esse foi o problema. Você Esse é está o entendendo? problema, esse é o problema. E aí que eu fico pensando, né? Acho que é por isso que em tantos momentos o brasileiro tem que ser tão, sei lá, criativo, porque imagina, você tem que fazer o seu salário render 4 vezes o que ele deveria render num determinado mês. Isso eu acho interessante, assim, a criatividade do brasileiro, como a gente se vira nos 30 para poder pagar as contas. E se o salário não dá, a gente vai, faz um brigadeiro para vender na empresa, faz um negócio, faz outro negócio, para poder dar conta do recado, né? É importante a gente falar disso, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente coloca a culpa só naquela pessoa que, você não anota tudo, não escreve no papel, não faz uma planilha, mas tem gente que tem a planilha, anota tudo. E não dá, E se desespera, olha para a planilha e fala, o que você... Não estou conseguindo resolver essa matemática, né? Sim. E básico, né? Exatamente como a Luísa falou. Não tenho carro, os filhos estudando e tal, escola pública e tal, e mesmo assim não consegue chegar no final do mês com as contas pagas. É desesperador. Você tem as contas fixas, né? Mas a gente sempre tem que pensar. Por exemplo, quando eu vim para cá, para São Paulo, sozinha e tal, aí eu falava sempre, meu Deus, eu tenho que ter um dinheiro, porque se Deus me livre, acontece alguma coisa em Salvador, eu preciso ter uma reserva para poder ir para minha casa. Ou se de repente acontecer alguma emergência comigo, eu preciso ter um dinheiro para fazer tal coisa. Tem esses, né? Às vezes a gente tem esses percalços aí no meio do caminho. Sim. E uma pessoa que tem um salário mínimo e de repente cai numa doença, não tem o dinheiro para poder fazer uma consulta, não tem o dinheiro para poder comprar um remédio, aí eu já fico pensando no idoso, que muitas vezes recebe aquela aposentadoria mínima e às vezes não dá para fazer aquele brigadeiro para vender, não tem como você agregar alguma coisa à sua renda e tome-lhe remédio, tome-lhe medicamento. Então... Agora a gente fica pensando o seguinte, você está falando sobre tudo isso e em vários momentos a gente está falando assim, porque imagina, com um salário mínimo não dá, até fiz a comparação, né? Quanto que deveria ser o salário mínimo de acordo com o Diese, etc. Só que uma coisa para você parar para pensar, você que está acompanhando a gente em casa, a gente está falando de salário mínimo, que hoje são R$ 998. Só que, presta atenção nesse outro dado do IBGE, também de 2018, 15 milhões de brasileiros vivem com até R$ 140 por mês. Eu vou repetir para você entender. 15 milhões de brasileiros, não são 15 mil pessoas, são 15 milhões de brasileiros. Dá quase, deixa eu pensar aqui, dá quase 10% dos brasileiros, chega a dar? Acho que é um pouco menos do que 10%. O Brasil hoje tem 220 milhões, 15 milhões dá um pouquinho menos aí do que 10%, talvez uns 7,5%, vivem com R$ 140 por mês. Não dá para entender o que significa isso. Só que aí, outros não estão nessa conta dos 15 milhões, tá? Outros 54 milhões e 800 mil vivem com até R$ 406 por mês. Ou seja, você tem uma parcela enorme da população brasileira que ganha menos do que R$ 406 por mês. Tem alguns lugares que R$ 400 por mês não paga nem o aluguel de algumas situações. Lógico, você vai ter diferentes realidades de norte a sul do Brasil e, obviamente, R$ 406 a pessoa dá o seu jeito. Mas é por isso que você tem... Não dá para alimentar uma família. Você entra no mercado hoje com R$ 400, meu Deus do céu, o que você faz? Né? É por isso que tanta gente no Brasil vive em situações precárias, inclusive de moradia. Você vai num lugar onde a pessoa, constrói um barraco, por quê? Porque ali você não vai ter que pagar nada de aluguel, água, luz, enfim, você tem uma série de questões. Só que, obviamente, são pessoas que vivem com uma renda muitíssimo baixa e, obviamente, isso compromete muitas situações da vida da pessoa, inclusive saúde, né? E às vezes a gente vive num universo, ali no nosso universo, na nossa bolha, que a gente não consegue imaginar a realidade de outras pessoas. Gente, já parou para analisar R$ 114? 140. 140 reais. Para passar um mês. Para passar um mês. Isso que você acabou de dizer, Luiz, é muito verdade. Porque muita gente vive dentro dessa bolha
né? Tipo, o Brasil que você conhece tem a ver com você e talvez, sei lá, umas 100, 150 pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Sua comunidade, ali, seu bairro, seus amigos. Agora, para pensar todas essas outras realidades que existem. Então, por isso que é interessante o que a Carol falou. Tem gente que fala assim, não, tem gente que não consegue ter disciplina, não anota os gastos. Porque não anota, não se organiza. Não dá para anotar, só que daí você vai ter que anotar R$140 do mês, entendeu? Então, vai anotar lá 140. E aí, do lado... você vai ter que ver como é que isso vai embora, entendeu? É uma loucura isso. Agora, dentro daqueles outros dados que eu tinha falado do indicador de bem-estar do IBGE, que foi divulgado agora em fevereiro de 2019, eu tinha comentado que 27% dos brasileiros entrevistados têm medo que o dinheiro não chegue até o final do mês. Por outro lado, só 9% dos entrevistados afirmaram que sempre ou frequentemente contam com alguma sobra. Ou seja, dá para pagar as contas, dá para fazer os planejados ali, sei lá, tá pagando a parcela de algum, sei lá, um carro, um imóvel, alguma coisa do tipo, e ainda sobra alguma coisa. Pra 9% investir, né? é muito pouco para investir, exatamente. E 26% falaram que conseguem ter uma espécie de reserva. Então, talvez esses 9% não seja necessariamente para investir. 26% conseguem reservar de alguma maneira. E 9% é assim, fiz tudo, ainda sobrou 9% para, sei lá, comprar sorvete. Eu lembro disso que o meu avô, ele, às vezes, quando eu era na casa dele, ele dava R$50 e falava assim, filho, pra você tomar sorvete. Com falei, R$50? Eu vou usar R$1 para tomar sorvete aqui. Haja sorvete, né? Exatamente. Mas, enfim, então, é pouquíssima gente que consegue economizar de alguma maneira. Pode ser que tenha muita gente que tenha a situação de não ser financeiramente educada, mas tem muita gente também que não consegue ver de onde tirar esse dinheiro. E tem aquela porcentagem, porque, por exemplo, se eu ganho um salário mínimo sozinha, não tenho um filho, não tenho ninguém, consigo me manter de uma forma. Aí você já tem sua esposa, já tem, sei lá, alguns filhos, aí aquele dinheiro, 998, não vai funcionar para você. Então tem toda essa questão, a gente tem que ver o valor dentro daquele contexto. Porque, às vezes, eu ganho muito, mas minha família é grande, eu tenho várias coisas, enfim, eu gasto muito também. Às vezes, minha família é pouca, é pequenininha, eu gasto aquele valor. Então, tudo isso é muito relativo, a gente tem que parar para avaliar. Isso só nos faz pensar mais na desigualdade social que o Brasil tem, né? De como poucas pessoas têm muitos recursos e muitas pessoas têm poucos recursos. Aí me veio à mente agora o exemplo, né, do professor que a gente falou no bloco anterior aqui. De repente, a gente que é empregado, que tem um salário, que às vezes tem que fazer milagre com ele, tem e tal, mas a gente precisa olhar para o lado, olhar para o próximo e ver quem está precisando mais do que a gente. Ao invés de eu comprar uma blusinha ali que custa R$20, eu não estou precisando de uma blusinha. De repente, esses R$20 podem comprar uma caixa de leite para uma família. Então, a gente precisa olhar mais para o lado, né? Não para o nosso umbigo, sair um pouco da nossa bolha, né? Como a Luísa falou, para ver a necessidade do próximo. Porque isso é o que... Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse contexto. Não tem saída, no caso, sei lá, independentemente de qual seja a realidade, da pessoa que ganha R$140 por mês, do que ganha até 406, do que ganha o salário mínimo de 998, ou do que ganha 1.500, ou do que ganha 10 mil, ou do que ganha, sei lá, 50 mil reais por mês. Existe a possibilidade de, independentemente de qual seja o valor que você ganhe, o valor não ser o suficiente. Tem gente que ganha 50 mil reais e isso não é o suficiente para as necessidades dela. Obviamente que, né, são necessidades um pouco diferentes aí, mas enfim. Um padrão de vida elevado. Mas o que eu queria trazer é a questão da educação financeira. Em vários momentos a gente falou o quanto é importante, ao longo, né, de várias edições que a gente tem aqui do Redação Novo Tempo, do brasileiro aprender a ser educado financeiramente. Independentemente do quanto uma pessoa ganhe, ter esse ensino de educação financeira pode fazer muita diferença na vida dela? Com certeza faz diferença, né? A gente consegue... Exatamente, como a Gabi falou, tem a criatividade de vender o brigadeiro, mas se eu pegar o lucro do brigadeiro e gastar em outra situação que não aquilo que eu estou precisando, o que vai acontecer? Então, às vezes, a gente consegue gerar renda e o problema não é nem esse, né? É a gente conseguir administrar as dívidas, as contas que você tem
na sua frente, né? Então, de fato, a organização financeira é um ponto extremamente importante, é uma dificuldade do brasileiro de forma geral, mas existem caminhos para a gente conseguir pontuar esse aspecto. Só uma última questão, já passo a vez para a Gabi, é que a gente estava falando, né, de diversas realidades. E é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente olha na nossa conta e fala assim, não tenho o que tirar. Você já parou assim, na frente da conta, pensou assim, gente, não tenho o que tirar, eu preciso tirar alguma coisa. Na verdade, já tirou, tá no vermelho já, né? Entrou no não tem o que tirar. Mas a verdade é que tem como tirar alguma coisinha. Pô, se tem gente que vive com 900, eu estou vivendo com tanto, será que realmente isso aqui é necessário para a minha vida? Será que eu consigo ficar sem isso aqui esse mês? Então, acho que pensar muitas vezes nessa realidade, às vezes esse mês, né, vem um pouquinho menor o salário, a conta não entrou, não encaixou ali, observar quais são as prioridades também é um ponto ideal. E o que é interessante, só colocar um detalhe bem rápido nisso, é que muita gente tem até dificuldade de se planejar, porque a boa parte dos brasileiros nem tem um emprego fixo, então você não tem como contar com entradas fixas. Então, tipo, num mês você tem uma entrada, sei lá, de R$500, no outro mês entrou 50. Pois e aí, como é que você faz, Gabi? E depois a Luísa. O que os planejadores financeiros falam é que não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você gasta, porque você não pode gastar tudo que ganha, né? E as coisas mais, assim, que saem às vezes do controle são justamente as pequenas coisas. Que você vai lá, eu costumo tomar café na padaria, mas eu gasto R$5 por dia ali, um cafezinho, um pãozinho, sei lá, um chocolate quente. Então, o que é R$5 para quem ganha 2, 3 mil? Não é nada, mas se você for pensar, R$5, 5 vezes por semana, um mês, não sei o quê, você vai ver o dinheiro que você está gastando desnecessariamente. Então, é isso que eles falam, né? Não importa quanto você ganha, se você se planejar financeiramente, você consegue pagar suas contas e ainda, de repente, ter uma reserva financeira. Quando você tem, claro, um rendimento fixo, que você conta com aquilo e sabe que você vai poder gastar só 100 de luz e não 200, então você vai economizar na luz de alguma forma, ou água, ou vou tirar a internet de casa, vou deixar só o 3G do celular, aquelas coisas que você vai administrando de acordo com o seu rendimento, né? E também sobre esses pequenos gastos supérfluos que você vai deixar de ter e vai ver a diferença no final do mês. Antes de passar para o Luiz, eu tô lembrando, eu vi uma postagem daquele perfil eu acho Chapolin que é a mesma. Sincero. Eu acho você que já viu? Eu lembrei. Ele já viu esse, Gabi? Não. Ele coloca assim, tipo, não é essa corrida de Uber e coloca outras coisinhas assim que vai me deixar pobre. E foi assim que eu fiquei pobre. Quando você perguntou assim, será que a educação financeira resolve? Aí a gente faz a conta, né? 15% da população, é isso? Não, 15 milhões de brasileiros vivem com 140. Isso. Aí 20 e pouco, né? 40 e pouco. Seriam 15 milhões de brasileiros vivem com até R$140 por mês. E outros 54 milhões e 800 mil, quase 55 milhões, vivem com até 406 por mês. Então, esses meio que 70 milhões de brasileiros, como é que eles vão... Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa que ganha uma média de 140, 400 e poucos reais, às vezes ele não tem acesso a determinado conhecimento ou informação. Então, o conhecimento sobre a educação financeira fica um pouco distante da realidade dessas pessoas. Aí vem as necessidades sociais. Como é que eles vão conseguir desenvolver a habilidade de guardar o dinheiro, de fazer as reservas, de cortar aqui, preencher ali com outras formas? Então, eu acho que isso é muito complicado. Infelizmente, essas pessoas que vivem esses problemas sociais são as mesmas pessoas que são vítimas de outros problemas que afetam diretamente a sua renda familiar. Eu fiz uma continha rápida aqui, somando os 15 milhões que vivem com até 140 por mês e os 54,8 milhões com até 406, dá mais ou menos aí uns 70 milhões de brasileiros. Essa seria uma média, dá mais ou menos aí ok? Um em cada 3 brasileiros, mais ou menos, que tem essa dificuldade. Talvez um pouquinho menos, acho que daria por volta de 25%. Então, 1 em cada 4 brasileiros vive essa situação de ganhar menos de 406. Por isso que é importante, né, a inclusão da educação financeira no currículo normal, educativo, na escola. Mas é isso, imaginou na escola, essa galera aqui, às vezes, nem consegue ir para a escola. Eu fiz uma entrevista, uma reportagem sobre o retrato da leitura. Eu amo essa pesquisa, já falei aqui várias vezes. E aí a gente entrevistou uma mulher, Conceição, o nome dela. Ela tá com quase 60 anos, já estava para se aposentar. Ela não sabe ler, ela não lê nada, absolutamente nada. Aí ela contava que ela ia de manhã para a escola,
ia andando para a escola, voltava para casa, tirava o chinelo, dividia com o irmão, porque o irmão trabalhava de manhã e ela tinha que trabalhar à tarde, e ia para a escola. Então, assim, com o mesmo chinelo, né? Com o mesmo chinelo, o mesmo caderno, não podia escrever a caneta, tinha que escrever a lápis, apagar. Então, era aquela coisa de você dividir o material, de você trabalhar pesado. Chega um momento, a gente, por exemplo, a gente trabalha e faz um curso, que às vezes a gente tem carro para se locomover, a gente tem todo o aparato tecnológico para fazer esse curso, e já é difícil. Imagine para uma pessoa como essa, que aí tem que ajudar ali, ajudar aqui. Então, eu fico assim, eu me sinto às vezes impotente diante dessa realidade. E isso me deixa envergonhada quando eu fico com frescura, às vezes, reclamando e falando da minha condição, né? Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta, o fast food é mais prejudicial à saúde hoje do que 30 anos atrás. É sobre isso que nós vamos falar depois do intervalo. Fica ligado com a gente, não coma sanduíche agora, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Voltamos já.